Bom dia a todos, iniciando aqui os trabalhos, né? Amanhã será feriado, ainda bem. Mas hoje nós temos as nossas duas aulas seguidas para finalizar nosso dia de estudo. E hoje mudaremos de assunto, né? Pegaremos aqui um outro capítulo. Aí, pessoal, antes disso, de nós partirmos aí para o próximo capítulo, vamos ver aqui sobre o que eu já expliquei para vocês ontem, através dos grupos. Eu também gosto de estar no grupo e no privado, porque no grupo é muita informação, muita mensagem, e acaba às vezes o aluno não acompanhando. E mandando no privado, na lista de transmissão, fica mais fácil. Então, esses resultados aqui que eu fiz um levantamento ontem, mais um chegando. Vamos falar aqui do terceiro A. O terceiro A, quantos alunos fizeram a prova? 22 mais 4, dá 26 alunos. Só 11 não fizeram. Até uma média até razoável, né, dos que fizeram. Agora, só 4 atingiu a média ou mais, né? Isso aqui vai de 6 a 10. Só 4 alunos tirou de 6 a 10. Eu não botei a nota aqui, preferi botar só o X mesmo. Quem tirou nota menor que 6, ó, aqui é maior ou igual a 6. Esses alunos que estão aqui na primeira coluna, marcado, é porque fez a prova e tirou nota maior ou igual a 6. Aqui na coluna do meio, fez e tirou nota menor que 6. Então é interessante que esse aluno faça novamente a prova. Então, 59% dos alunos aí, ó, não atingiram a média. 22 alunos fizeram, mas não atingiram a média. E 29,7% não fez a prova. Ou seja, 11 alunos ainda não fizeram a prova. Esses alunos precisam fazer essa prova. É o Antônio Francisco, o Antônio Janiel. Alguns eu sei que não vão fazer porque não tem contato nenhum. O Felipe, Francisco Alvino, o Francisco Eduardo, Marcos André, Maria Braga, Maria Stephanie, Maria Vitória, Mateus e o Roniel Barbosa. Então, essa galera aí, eu passei a aula de revisão ontem e hoje à tarde eu vou reformular o link para que eu possa mandar de 1 até 2 horas, eu vou estar mandando o link para ser feita essa prova. Quem já fez aqui e tirou assim, de 6 para cima, está dispensado, tá certo? Então vamos lá para o terceiro B. No terceiro B, eu vou passando devagarinho, que é para que você possa ver seu nome aí, onde é que está, quem ainda não viu, né? E também, mas está sendo gravado, aí eu boto mais tarde, eu disponibilizo esse vídeo aqui. Então, 6 alunos mais 15 vai dar 21 alunos fizeram a prova, 18 não fizeram, do terceiro B. 6 alunos atingiram a média, 15,4%. 15 alunos aqui, 38,5%, não atingiu a média. Tá certo? E 46% não fez a prova. Infelizmente. Estamos nessa situação. Aí, tá aí eu vou passando devagarinho para que você veja seu nome, em qual coluna está marcado. Pronto, vamos agora para o terceiro C. No terceiro C, vamos lá embaixo aqui para ver, somente um aluno. Quantos alunos fizeram a prova? 12 alunos. Que é 1 mais 11, 12 alunos. 1 atingiu a média, tirou de 6 para cima. 11 não atingiram a média, fizeram, mas não atingiram. Ficou aí ficou 1 ponto, 2, 3, 4, 5, mas não atingiu a média. 29,7%. E, infelizmente, 25 alunos ainda não fizeram a prova de matemática. A situação mais crítica é essa, que dá 65,6%. Então, vou passar aqui devagarinho também, novamente. Pelo menos nas avaliações globais, eu vou fazer esse levantamento, mandar para ficar no pé do aluno, para ver se ele faz a prova. Tá desse jeito a situação. Beleza. Então, tá aí. Alguma pergunta?
Professor, quando eu fiz lá a prova e olhei lá a minha nota, eu tirei 6. Como é? Depois que eu terminei de fazer a prova, eu olhei lá o meu resultado e tinha 6. Você é de qual turma? 6. Do terceiro C. Do terceiro C, né? Antônia Juliana. Você já conversou comigo ontem ou não? Não. Não, né? Antônia Juliana. Eu vou verificar, viu? Vou verificar Você porque as... verifica aí, se eu estiver errado, tudo bem, viu? Hã? Você verifica aí, se eu estiver errada, tudo bem. Sim, vou verificar. É porque ontem uma menina questionou também. Ela disse, não, professor, vou fazer de novo. Só que ela falou que tinha mandado para a Elisângela. E eu não conferi essa informação. Mas o que eu sei é que na planilha, quando o aluno faz o envio, eu já recebo logo o resultado. Já fica a planilha com todos os nomes. E aí eu não vi o nome dela. No seu caso, eu não olhei ainda, mas posso verificar, tá certo? Inclusive, se você puder mandar uma mensagem no WhatsApp para poder me alertar, porque é tanta coisa que a gente esquece, tá certo? Se tiver realmente seu nome lá, Antônio Juliano, no terceiro C, tiver tirado o 6, eu vou lá e faço a correção e peço desculpas pelo equívoco. Turma, é o seguinte, vamos agora começar um capítulo novo. Esse capítulo, ele é de muita importância, no meu entendimento, ele é de muita importância para a nossa vida. Não é só importante para o Enem, para o vestibular, não, para concurso, não. Ele é importante para a nossa vida. Inclusive, eu vi até alguns rumores de possibilidade de, nesse aperto agora de pandemia, de aula remota, tirar o assunto da pauta, mas quem inventou isso aí eu achei um absurdo, porque estatística, probabilidade, matemática financeira são de extrema importância, independente de vestibular, de Enem, seja do que for, para a vida da gente, tá certo? Então seria muito bom que nós tivéssemos tempo para estudarmos. Nós estudamos ponto, bem detalhadinho. Faltou só a condição de alinhamento entre 3 pontos, mas não tem problema não. Agora, seria bom se nós estudássemos também a reta e a circunferência, mas o tempo é muito curto. Só 2 aulas realmente é muito pouco. Então, estou avançando aqui para o capítulo 5, e após esse capítulo, que a gente vai até o meio do ano com esse capítulo, após esse capítulo a gente vai para matemática financeira. Vamos começar aí com porcentagem, juros simples, juros compostos, e por aí vai. Mas a questão, a estatística, pessoal, e essa estatística é uma estatística básica, né? A gente acaba não vendo no fundamental e se a gente não estudar no médio, fica a conclusão da educação básica sem a noção de estatística. Então é o seguinte, veja bem, vocês, claro, já ouviram falar, né, no IBGE. Aí eu querendo riscar aqui onde não pode. Só um instante. Alguém pedindo para entrar. Pronto. Então, pessoal, todos nós já ouvimos falar em algum momento no IBGE, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Estatística. Então, pessoal, o IBGE ele faz levantamento no Brasil inteiro sobre diversos assuntos. Ele conta a população, ele sabe a idade de todo mundo, né? Os grupos, quem tem 1 ano, 2 anos, até 100 anos. Ele sabe quem é pobre, quem é rico, a renda de cada um, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos, quantos moram na área urbana, quantos moram na área rural, quantos são milionários, quantos vivem na linha de pobreza, quantos são produtores rurais, quantas indústrias tem no Brasil. Tudo o IBGE conta para quê? Para essas informações chegarem até os governos e eles tomarem as providências, poderem fazer os planejamentos, né? Precisa ele conhecer o que tem para poder se planejar,
Então, essa estatística ela é importante desde um simples planejamento familiar dentro de casa, né, um planejamento econômico, até uma empresa e para a própria nação, até para a própria nação. Você vê aqui uma senhora com a planilha na mão, é bem característico de pesquisa, né, de estatística. Uma senhora com a planilha na mão e certamente ela está fazendo aqui uma pesquisa, entrevistando pessoas na rua. Então, estatística é isso, coleta de informação. Algumas palavras são muito fortes, são muito presentes no estudo de estatística. Pesquisa é uma delas. Então, geralmente, pessoal, as pessoas são abordadas na rua ou em casa. E aí tem um grupo a ser pesquisado, né? Essa pesquisa ela pode ser uma pesquisa com a população completa ou apenas uma amostra dessa população, né? Imagine que uma pessoa de fora, um grande empresário, vem colocar um comércio, uma empresa aqui no Ipu, uma indústria ou um comércio. É claro que ele vai fazer uma pesquisa primeiro, para saber como é que são as vendas sobre aquele produto que ele vende, ou então como é que se vai ter um aproveitamento de ele colocar essa empresa, essa indústria nesse município. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui para deixar claro para vocês. Um exemplo mais clássico, mais padrão aqui para a gente é, por exemplo, na política, né? Alguém pedindo aqui para entrar, só um instante. Pronto, sejam bem-vindas. Imagine aí nos tempos de eleição, quantas pesquisas não são feitas? Para presidente, governador, é feita pesquisa toda semana. Aí essa pesquisa, ela é feita na área urbana, na área rural, né? E quanto maior for o número de entrevistados, mais perfeita sai a pesquisa. Agora, toda pesquisa ela tem que ter a margem de erro, para mais ou para menos. Se ela for muito bem feita, abranger muita gente, a margem de erro diminui. A margem de erro fica mais próximo de zero. Agora, quando ela é uma pesquisa que não é muito bem feita, a margem de erro é grande. Tá certo? Então, você quer saber, a pessoa quer saber sobre uma determinada informação para poder fazer um investimento em uma determinada localidade, ela faz uma pesquisa, né? Eu lembro até de uma história que a história ela retratava o pessimista e o otimista, né? Um grande empresário de sapatos mandou funcionários visitar outros países para poder levar informação, né, para exportar sapatos, sandálias, modelos diversos que a fábrica dele produzia. Então, um funcionário foi a um determinado país e, ao retornar, disse para o patrão: olha, lá é muito bom, né, e eu fui muito bem aceito, levei a proposta e com certeza nós vamos ter um excelente mercado, uma excelente relação comercial. Podemos vender muito nossos produtos. Aí teve um segundo, um pessimista, disse assim: infelizmente, no país onde eu fui, lá ninguém usa calçado. Fez a pesquisa, aí ninguém usa calçado. Nós não vamos ter relação nenhuma. Aí um terceiro que foi para um outro país também que não usa, já veio com outra visão. Olha a visão do pessimista e do otimista. Patrão, não lhe conto. O país que eu visitei, ninguém lá usa calçado. Já imaginou quando nós chegarmos lá com os nossos produtos? Vão tudo ficar louco querendo usar. Quer dizer, tem posicionamento de todo jeito, né? Um deles aí foi pessimista e o outro otimista. Mas falando de pesquisa, né? Então é isso, pessoal. O Alto Aragão, não sei se algum de vocês chegou a participar, mas acho que não. Porque foi no ano, não sei se foi 2018 ou foi 2019. Teve uma gincana,
uma feira de ciências, e nós fizemos uma grande pesquisa no município. Nós entrevistamos 533 pessoas em relação ao uso de cigarro. Inclusive tem até um banner. Lá aqui no posto, esse banner está no posto aqui da Boa Vista, com os resultados, né, sobre o consumo de cigarro no Ipu. Pesquisamos em quase todas as comunidades, mais de 20 comunidades do Ipu e nos bairros tudinho. 533. Então, todo dia se faz pesquisa no comércio, na economia, na agricultura, no campo político, cotação de dólar, todo dia se faz pesquisa, tá certo? Agora, nós vamos falar dessa pesquisa mais padrão, que é de sair para a rua e perguntar mesmo. Aí, pessoal, quando esse entrevistador, esse pesquisador, ele sai para a rua, ou de casa em casa, ele faz ali uma anotação, numa planilha. Essa anotação ela é transferida para uma tabela, organizada os dados em tabela, feita uma consolidação de dados, e posteriormente transferida esses dados da tabela para uma planilha, para os gráficos. E aí gráfico você já conhece, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de setores. Ele vai escolher o melhor gráfico que vai se adequar à pesquisa dele, né? Então aqui tem jovens sendo entrevistados em uma pesquisa. Eu acho interessante fazer a leitura, né? Depois a gente destaca alguns pontos. Introdução. Alguém pode ler para mim? Quem se habilita aí a fazer a leitura? Ninguém? Temos poucos alunos, né? Só 14 alunos. Alguém pode fazer essa leitura? Ou eu não estou compartilhando a tela? Estou, né? Estou sim. Eu leio. Alguém pode fazer essa leitura? Introdução aí? Eu leio. É a introdução, é? Pronto, lê a introdução. Aí outro lê Neste população, outro lê amostra e aí vai. Neste capítulo, daremos continuidade ao estudo da estatística por meio de associação das medidas quantitativas que caracterizam e resumem o conjunto de dados. Convém, no início, revisamos rapidamente alguns conceitos aprendidos. Beleza. Outro aluno? População. Conjunto de elementos que tem um conjunto de características que está sendo estudado em uma pesquisa. Pronto, vou fazer um breve comentário. Então vamos ver alguns conceitos, né? Convém, né, a gente revisar rapidamente alguns conceitos. Então quando ele diz que a população é esse conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa, ele está dizendo o seguinte: imagine que uma pesquisa eleitoral, vai ser feita uma pesquisa no Ipu. O Ipu tem cerca de 45 mil habitantes. A pessoa não vai entrevistar 45 mil pessoas, porque essas 45 mil pessoas não têm características comuns. Qual é a característica comum que ela precisa? Que seja eleitor. Para que eu vou entrevistar uma pessoa que não vota? Então não tem muito sentido. Entendendo? Então imagine aí que desses 45 mil só tem aí uns 15 mil eleitores. Então o meu foco, a minha população vai ser 15 mil eleitores. Agora, desses 15 mil eleitores, eu vou fazer uma pesquisa com quantos? Eu vou fazer... Não dá para eu pesquisar 15 mil. Porque se eu pesquisar 15 mil, aí eu teria até um resultado 100%, né? De certeza. Mas aí eu não tenho como entrevistar 15 mil, aí eu faço o quê? Eu pego apenas uma amostra daqueles 15 mil. Quem continua com a amostra?
Amostra subconjunto da população cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Pronto. Então, essas pessoas que serão entrevistadas, elas vão fornecer essas informações que a pessoa está procurando. Mas não da população completa, apenas uma amostra, uma parte. E aí é onde eu digo, quanto maior for essa amostra, mais perfeita fica a pesquisa, o resultado da pesquisa. Mais se aproxima de zero, a margem de erro. A margem de erro fica bem pequenininha. Agora, eu não posso, por exemplo, fazer uma pesquisa. A pesquisa ela tem que ser imparcial, ela não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Senão eu me engano, eu não vou obter um resultado, eu vou obter o resultado que eu quero, mas não o resultado real. E a pesquisa ela tem que ser imparcial, ela tem que obter o resultado real. Por exemplo, imagine que, sei lá, Boa Vista, é o bairro onde eu moro, tem uma tendência a votar em um determinado candidato. Aí eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa só na Boa Vista. E vou dar essa resposta como se tivesse pesquisado o Ipu inteiro. Aí não tem condição. Por isso tem que ser colocada a amostra dos bairros, né, das localidades. Se for em relação ao país, pesquisar em todos os estados, nas capitais, na zona rural. Envolver praticamente um percentual bom de municípios, né, se for em relação ao Brasil todo. Quanto maior for essa amostra, melhor é o resultado. Tá certo? Tá dando para entender, né? Sim? Sim. Pronto. Então entendemos o que é a população. A população é o todo, né? A população é o todo. Aí tem, dentro do todo, tem uma amostra, né? Tem uma amostra. Você vai pegando um pouquinho do todo, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e vai montando a sua pesquisa. Variável. Vamos lá. Variável é o objeto de estudo ou item investigado de uma pesquisa. As variáveis classificam-se em quantitativas. Quantitativas são aquelas que apresentam números como resposta. Ou, por exemplo, quantidade de filhos. Você vai fazer uma pesquisa no quantidade de filhos. Chega numa casa, quantos filhos a senhora tem ou o senhor tem? Essa resposta ela é dada em números. A pessoa vai responder 3, 4, nenhum, tenho 6. Então ela é o quê? Quantitativa. Qual a altura das pessoas, né? Vai pesquisar a altura para saber se a média, a estatura de uma determinada região, se a estatura é baixa ou é alta. Esse resultado vai ser dado em números. Então, é 1,40 m, vai ser 1,75 m. Então, esses resultados são dados em números. Então, é quantitativo. Por exemplo, a renda. Quanto o senhor, a senhora ganha por mês? Qual é a sua renda? É um salário mínimo? Meio salário? 2, 3? O resultado é dado em valores numéricos. Mas também pode ser, a resposta pode ser qualitativa, onde a resposta não é dada em número. Qualitativa, que representam como resposta uma característica ou preferência do entrevistado. Por exemplo, uma cor, um nome, nome do candidato em que o entrevistado vai votar nas próximas eleições. Por exemplo, uma preferência, gosto musical. Você gosta de sertanejo, forró, romântico. O resultado, a pessoa responde, não é dando um número, ela dá um nome. Está entendendo? Você diz assim, qual a sua preferência pela cor de carro? Preto, vermelho, branco, bege. A pessoa vai responder um nome e não um número.
Nesse sentido, a resposta ela é qualitativa. Deu para diferenciar aí as variáveis? Sim ou não? Sim. As variáveis podem ser quantitativas, quando a resposta é um número, ou qualitativas, quando a resposta é um nome. Tá certo? Então, vamos lá. Aí vem agora as tabelas de frequência, para a gente organizar esses dados em tabelas de frequência. Vamos ver como é que fica isso. Depois a gente vai... Existe situação que a gente não consegue distinguir direito o que é qualitativo e quantitativo. É bem estranho, mas a gente vai estudar isso aí mais aprofundado. Tabela de frequência. São tabelas que organizam e resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Em uma tabela de frequência, geralmente constam a frequência absoluta, que é FA, frequência absoluta FA, que corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. E tem a frequência relativa, que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. A frequência relativa pode ser expressa também na forma de porcentagem. Muito bem, então deixa eu dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro aqui essa distinção entre frequência absoluta e frequência relativa. Vamos lá. Agora, há pouco tempo, eu estava falando de alunos que fizeram a prova. Então, vamos dizer aqui, uma turma do terceiro ano, não sei, qualquer um dos terceiros, tem 40 alunos, certo? Então, desses 40 alunos, 25 fizeram a prova, né? E 15 não fizeram. 25 fizeram e 15 não fizeram. Desses 25, vou botar bastante real aqui a situação. 10 atingiram nota maior ou igual a 6 e 15 atingiram nota menor que 6, certo? E aí os outros 15 não fizeram a prova. Quando eu faço isso aqui, pessoal, é uma frequência absoluta. Deixa eu colocar aqui, ó. Frequência absoluta. Agora, quando eu coloco o quê? Deixa eu dividir aqui. Aí eu faço assim, ó. 10. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vocês verem aqui, ó. Eu vou pegar 10 e vou dividir por 40. 40 não é o meu total de alunos, ó. 40 é o meu total de alunos. Então, eu vou saber a porcentagem que é a minha frequência relativa. 10 dividido por 40. Vai dar igual a 25%. Então, tá aqui, ó. 25. Aí, pessoal, se eu peguei aqui 25, o que foi que sobrou? 75. Se eu pegar 75 e dividir para 2, vai dar quanto? Vai dar 37,5. Então, vai dar 37,5 aqui e 37,5 aqui. Tá certo? Porque juntando esses dois aqui, vai dar 75%. Com 25, 100%. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a minha frequência relativa. Frequência absoluta é o número aqui, o número dado. Sem eu me preocupar com o total de alunos. Eu não estou preocupado com o total de alunos. Eu botei aqui. 10 de 40 fizeram a prova e tiraram nota de 6 acima. Então, é a frequência absoluta. Agora, quando eu tiro a frequência relativa, aí eu já faço uma divisão. Eu pego o valor aqui, o 10, divido pelo 40
E aí eu vou obter o quê? 0,25. Certo? Então, somente 0,25 fez... Quando eu coloco 0,25, é o 1, né? O total. Eu me refiro ao número 1, que é 100% da turma. Deu para compreender ou não? Frequência relativa e absoluta e relativa. Deu para compreender? Deu. Pronto. Então, essa diferença aí é importante que você compreenda. Uma frequência absoluta e uma frequência relativa. Eu vou fazer uma pesquisa em 100 pessoas. Aí eu tenho que ter assim, um público bem definido. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa em relação ao consumo de cigarros. Eu tenho que dividir zona urbana, zona rural, homem, mulher, por grupo de idade, de 15 sei lá, de 15, maior que 15 anos. Menor que 15 eu não vou entrevistar. De 15 a 24, de 25 a 36, de 36 a 47, alguma coisa assim. Eu faço divisão de grupos. Aí você tem como montar toda uma tabela com esses dados. Aí, no caso, eu faço uma pesquisa em relação ao número de fumantes. De 100 pessoas, vou dizer que 15 são fumantes. Então, seria uma frequência absoluta. Agora, quando eu digo 15%, aí já é a frequência relativa. Beleza, então, vamos ver agora classes. Classes ou intervalos de valores. São intervalos reais usados para agrupar os valores de uma variável quantitativa. Quando estes, quantitativa, a qualitativa ela não entra aqui não. Quantitativa, quando estes são demasiadamente diversificados, não havendo praticamente repetição de valores. Por exemplo, nas pesquisas sobre renda mensal, é comum apresentar os resultados em classes de valores. Em geral, usamos a notação de A a B para representar o intervalo real, aqui fechado para A e aberto para B, certo? Fechado para A, certo? Isso quer dizer aqui que o fechado para ele quer dizer que o A não entra, né? E aberto para B. Aqui, aberto, substitui aqui por um colchete aberto, né? Cuja amplitude é de B menos A. Você pega o valor que está na frente, subtrai o que está atrás. Aí você tira a amplitude. Deixa eu dar mais na frente a gente vai entender direitinho isso aí, mas deixa eu dar aqui um exemplo, como eu já dei exemplo para os outros, deixa eu dar um exemplo para esse aqui. Eu quero saber uma faixa etária de um determinado grupo, né? Aí, pessoal, não dá para fazer uma tabela dizendo assim, por exemplo, 1 ano. De 1 ano, aí eu vou fazer a idade desse grupo que eu estou pesquisando. 1 ano, aí lá vai 50 pessoas, tem 1 ano. 2 anos, 42 pessoas, tem 2 anos. 3 anos. Pessoal, já pensou, se eu for fazer uma tabela, eu for fazer uma pesquisa de 1 ano até 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, que tamanho é que não vai ficar essa tabela? Aí o que eu faço? Eu faço agrupamentos. Aí esse agrupamento pode ser de 5 em 5, de 10 em 10, de 20, 15 em 15. A pessoa que decide como é que vai ficar melhor esse agrupamento. Por exemplo, de 1 a 10 anos. Pronto, aí já é um grupo. Entendendo? De 1 a 10 anos. Aí eu vou contar.
Eu vou contar 50 mais 42 mais 33, 4 anos, quantas pessoas são? De 4 anos tem 25, aí eu conto aqui mais 25. Pronto, aí eu faço aquele grupo. De 1 a 10 anos, eu tenho, digamos aqui, 530 pessoas. Agora, de 11 a 20. Tá dando para entender? Quando são muitos dados, fica ruim. Aí você faz o quê? Um agrupamento. Deu para entender? Sim. Pronto. Beleza. Aí você pega... Vamos aqui nas representações gráficas. O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias, jornais, revistas, internet, né? Para representar um conjunto de dados. Entre as vantagens do uso de gráficos estão a rapidez da absorção de informações por parte do leitor, além de seu forte apelo visual e estético, né? Porque você pode fazer um gráfico bonito, colorido, chama muita atenção. E aí fica muito melhor da pessoa fazer a leitura. Já pensou se você fosse apresentar uns dados, fosse apresentar os dados de uma pesquisa em forma de texto, fazendo uma leitura, do jeito que eu estou lendo aqui, e aí apresentando os números? Não, fica muito melhor pegar esses números, organizar as palavras principais numa tabela e daquela tabela você transferir para um gráfico. Aí a leitura é muito mais rápida. Porque geralmente são informações amplas, né, que a pessoa tem uma noção geral da situação. Então a melhor forma de fazer uma leitura é através de gráfico. Beleza? Deixa eu ver aqui nossa próxima página. Alguns tipos de gráfico. Bom, dando sequência aqui, passando para a próxima página, estudamos as seguintes representações gráficas. Gráficos de barra. Então, pessoal, o gráfico de barra, ele pode ser assim, ó, em pé, né, na vertical. Mas também ele pode aparecer na horizontal. Vai depender da estética, de como a pessoa achar melhor, né? Então pode ser também envolvendo vários fatores, né? Aí ele coloca aqui, no caso aqui desse gráfico, ele vai ter sempre, pessoal, sempre o gráfico ele vai ter um título. Aqui é Corrente de Comércio do Brasil, de janeiro a maio. Então, ele vai ter os dois eixos. Em um eixo, ele está colocando aqui, em bilhões de dólares. Pronto, aqui é dinheiro. Aqui é dinheiro em bilhões de dólares. Então, 84 bilhões de dólares, 103 bilhões, 135 bilhões. Então, aí vem no eixo horizontal, ele vem aqui data, né? Sempre existem essas duas grandezas. Uma fica no eixo vertical e a outra no eixo horizontal. E aí o título é que vai dar essa noção do que se trata. O gráfico de barras verticais ao longo mostra a evolução da corrente do comércio no Brasil, de 2006 a 2015, considerando os 5 primeiros meses de cada ano. A corrente do comércio é a soma das exportações e importações brasileiras, considerando um dado período, né, um determinado tempo. Então, assim, se você faz uma análise bem simples, existe uma análise simples e uma análise crítica, né, mais aprofundada. Por exemplo, uma análise simples seria qual foi o ano em que teve menor corrente comercial, menos dinheiro, né? Foi aqui em 2006, 84 bilhões de dólares. Qual foi o maior? 192. Isso aqui é só uma análise bastante simples. Mas uma análise mais criteriosa, mais detalhada,
do gráfico, aí já pergunta por quê, né? Por que que em 2013, né, houve esse crescimento todo? Por que que foi tão ruim em 2006? Aí esses porquês já é uma análise mais detalhada, que é o fundamento mesmo da pesquisa, né? É o porquê das coisas. Esse gráfico aqui é um gráfico de barra, mas com barras horizontais. Categorias, isso aqui é o título, categorias com maior fatia de marca própria nos supermercados nas vendas do primeiro semestre de 2015, em porcentagem. Então, outro detalhe importante, os gráficos podem ser dados em valores absolutos, no caso aqui é valor absoluto, já a outra aqui é dada em porcentagem. Tudo depende do tipo de pesquisa. Então, papel higiênico, 15,6%, né? Açúcar, 14,5%, leite longa-vida, aqui é comparando um produto com outro, bolacha, 4,2%, e assim por diante. O gráfico de barra horizontal ao lado mostra, para alguns itens, o percentual de venda em relação ao total de venda dos itens, né? Representado por marcas próprias e grandes supermercados no Brasil. Então é isso aí. Ele faz um supermercado, diz que do total de produtos, o produto que sai mais é o papel higiênico, o produto que sai menos é a bolacha, né? Tá certo? Vamos aqui ao gráfico de linha. O gráfico de linha é muito utilizado nas pesquisas de política, né? O gráfico de linha é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Então, quando varia no decorrer do tempo. No gráfico ao lado, só um detalhe, pessoal, muito importante que eu ia esquecendo. Todo gráfico ele deve ter uma fonte, ó. Todo gráfico ele deve ter uma fonte, saber de onde é que foi tirado, né? Então, no gráfico ao lado está representada a variação do preço do quilograma da carne no período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2015. Eita, como é que não está hoje, hein? Já pensou? De janeiro de 2020 para agora, 2021, o preço da carne? Está um absurdo. Os produtos, muitos produtos aí já subiram acima de 10%. Tem produto que subiu 20%, 25%, 30%. Tem produto que dobrou de preço. Tá uma coisa assim, sem controle. Então vamos lá. Preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo em reais por quilograma. Vamos lá. Aí vem preço da carne. Em janeiro de 2010, começou 6,35 o quilograma, né? Aí foi subindo, quando foi em janeiro de 2011, alcançou aqui quase R$9. Aí foi oscilando, né? E aí teve uma baixa aí, mais ou menos 2013 para 2014, andou segurando o preço, mas aí de 2014 para frente começou a subir, até atingir R$ 8,94 a média de preço da carne em 2015. E hoje nós estamos aí com a carne de primeira, né, a 32, 36 reais. Tá um absurdo. Então tudo isso, pessoal, são dados obtidos, né, registrados em tabelas e são obtidos através de pesquisa. Não tem como obter esses dados se não for com pesquisa. Pode ser também uma pesquisa eletrônica, né? Você manda uma planilha, a pessoa preenche e dá a devolutiva, né? Aí você pega os dados e monta. As empresas fazem isso. Mas assim, o mais padrão mesmo é a pessoa ir lá e perguntar, né? Vai lá e pergunta. Mas existem outros meios de fazer pesquisa, como eu disse. Vamos aqui dar sequência.
mais tipos de gráficos. Pois bem, então vamos dando sequência aqui, continuando com os tipos de gráfico, né? Vamos ver agora o gráfico de setores, que é o popular gráfico de pizza, né? O título dele aqui é Perfil do Brasileiro em 2010 em relação aqui a cor, né? Se declararam, mas faz tempo, viu, que o IBGE fez pesquisa em relação a isso. Está parado há muito tempo. Então, 47,7%, né, da população brasileira se declarou aí branco, 43,1% pardos, 7,6% pretos e um percentual de 1,1% amarelos e 0,4% indígena. A fonte aí é do IBGE, certo? Então, esse gráfico de setores é um tipo de gráfico que apresenta um círculo, né, dividido em setores. No exemplo ao lado, mostra o perfil do brasileiro branco, preto, pardo, amarelo, indígena, segundo o último censo realizado em 2010 pelo IBGE, certo? Agora, se você faz isso no computador, quando você joga os dados, o computador já divide proporcionalmente a sua circunferência, né, o seu círculo. Agora, se você for fazer isso aqui no papel mesmo, usando caneta, aí você tem que fazer uma proporção, dividir a circunferência, ela tem 360 graus, aí você faz a proporção, né? Saber 47,7% de 360 graus, vai dar quantos por cento? Aí você faz a mediçãozinha aqui, para descobrir o ângulo. Mas aí ninguém vai fazer isso, né? Hoje tem os programas do computador que fazem por a gente. Então vem o pictograma. O pictograma ele é interessante porque ele deixa o gráfico mais atrativo, ele ilustra, né, o gráfico. Nos pictogramas são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. Por exemplo, se eu estou falando de carro, eu vou fazer aqui estou falando de automóveis, eu vou representar aqui o meu gráfico com os carrinhos. Estou falando de avião, vou botar uns aviãozinhos. Estou falando de alimento, aí eu boto umas mercadorias aqui, né, de alimento. Então, é uma forma de comunicar informações que desperta a atenção e a curiosidade do leitor. Antes do leitor ler o título, ele já sabe que está falando de carro. Então, é só uma forma de agilizar sobre o que fala aquele assunto, né? Então, está falando... aqui nós temos número de vendas de automóveis, né? E aqui, de acordo com o tempo. Tem um número e tem o tempo. Agora, cada carro vale quanto? Cada carrinho desses são 2.000 unidades. Então, nós temos aqui 2,5 carros. Aqui dá 4... Esse aqui dá 2.000 mais 2.000, 4.000. 4.000 aqui vale meio, né? Vale dar 5.000 aqui. Agora, esse pedacinho aqui eu não sei quanto vale, não. Só um pouquinho mais de 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10, né? Vai dar o quê? 10.000 e um pouquinho. Então, no gráfico seguinte, foram usadas imagens de carros para representar o aumento de vendas em 4 meses consecutivos de um automóvel recém-lançado no mercado. Título do gráfico: número de vendas de automóveis. As grandezas são unidades aí, né? Em unidades, cada carro valendo 2.000 unidades. E outra grandeza é o tempo, em mês. O tempo é dado em mês, certo? Então foi no mês de julho onde houve a maior venda de automóveis. Foi no mês de abril que houve a menor venda. Aí você pode fazer os porquê. Por que houve um aumento? Foi passando o tempo
Porque o povo foi tomando conhecimento, foi tomando gosto, né? Ou então houve uma melhoria na economia. São vários motivos. Cada carro representado no gráfico corresponde a 2.000 unidades vendidas. Observe também os fracionamentos do carro nos meses de abril, junho e julho. Tem muito parecido também com o pictograma, é o histograma. O histograma é muito parecido com o pictograma. Vamos ver aqui agora o estudo do histograma. Tudo isso aqui são definições que é importante a gente saber o que significa cada um. É uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, mas é usado quando se quer representar valores de uma variável em grupos, variável agrupados em intervalos. Você se lembra do significado de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Ele é o Índice de Desenvolvimento Humano que mede o bem-estar da população com base na expectativa de vida, escolaridade e o produto interno bruto, né? Renda per capita. O IDH varia entre 0 e 1. Quanto maior o seu valor, melhor a qualidade de vida. Acompanhe na tabela ao lado o IDH dos países sul-americanos, dados de 2014. Podemos representar esse conjunto de dados agrupando-os em 3 intervalos de mesma amplitude. 3 intervalos de mesma amplitude. Obtemos o histograma seguinte. Vamos ver como é que está aqui. Ele diz quanto mais se aproxima de 1, né, melhor é a qualidade de vida. Ó, de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, melhor a qualidade de vida. Então, minha gente, eu quero que vocês observem o seguinte. IDH dos países sul-americanos. Preste atenção. Argentina, 0,8. Bolívia, 0,6. Aí, 62. Né? Brasil, 0,7. Chile, 0,8. Vixe, o Chile ainda está na frente do Brasil. Colômbia, 0,7. Equador, 0,7. Guiana, 0,6. Paraguai, 0,6. Peru, 0,7. Suriname, 0,7. Uruguai, 0,7. E Venezuela, 0,7. 7,62, né? Eu não estou lendo o final. Aí, a pessoa não quer fazer um gráfico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não quer fazer um gráfico com 12 colunas. Aí, o que foi que ele fez? Ele agrupou de 3, de 6 a 7, ó, de 6 a 7, 25% dos países. Está aqui, ó, de 6 a 7. Então, quem está com 6, ó, 6, 1, 2, 3, pronto, ó, 25% dos países. Agora, de 7 a 8, de 7 a 8, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 países tem o IDH de 7 a 8, né? Dá 58,3%. Foi feito o que aqui? Agrupamentos. Então, a gente trabalha o histograma quando você agrupa os dados. E aí, maior que 8, de 8 a 9, não tem nenhum com 9, mas tem maior do que 8, né? Maior do que 8, ó, de 8 a 9, 1, 2, que é o Chile aqui, e só. Os dois aí dão 16,7%. Então, isso aí, entenda isso. O histograma, ele é aplicado em um gráfico quando você trabalha esse gráfico com agrupamento. Você pega a tabela, não quer botar aquela tabela todinha em forma de gráfico, aí você agrupa. No caso, agrupou aqui de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. Aliás, 0,6 a 0,7, né? Porque o IDH máximo aí é 1. Ok? Deu para entender? Deu o histograma? Sim ou não?
Por favor, deem um retorno. Ó, se você pegar, por exemplo, a Bolívia, né? Bolívia, ó, 0,662. Se você pegar a Guiana, 0,636. O Paraguai, 0,679. Se você pegar aqui, foram 3, que vai de 6 a 7. Não, de 0,6 a 0,7. Esse daqui já passa de 7, 0,7. Então você faz um percentual. Quanto é que é 3 de 12? Ó? Quanto é que é 3 de 12? 3 de 12. Não são 12 países? Eu peguei 3, ó, que vai de 0,6 até 0,7. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 dá 4. 1 dividido por 4 é 0,25, ou seja, 25%. Houve aí um agrupamento. Aí já os que vão de 0,7 a 0,8, se eu não me engano, aí são... Não sei se são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7. E o restante de 0,8 a 0,9. Pronto. Nesses casos de agrupamento do gráfico é o famoso histograma. Bom, aí está o exercício que vocês deverão fazer, né? Vão copiar e vão responder, fazer aí os prints de vocês e enviar, né, as questões respondidas. Tem aí a semana para fazer. Sei que tem muitas atividades, né, das outras disciplinas também, mas até a próxima semana dá para vocês fazerem e enviar para mim. Não quer dizer que tem que ser hoje ou amanhã, não. Durante a semana vocês vão fazendo e enviando, de acordo com o tempo. Na página 123, você faz as questões 1, 2 e 3. Página 125, questão 7. E página 126, questão 10. Então, como as questões são parecidas, são 11 questões. Vamos passar aqui só essas 5. Certo? Então, faça as suas anotações aí. Se precisar, eu faço o print aqui. Ou então eu vou passando as questões e vocês fazem o print. Pode ser? Hein, pessoal? Pode. Pronto, pois já anotaram aí. Pois eu vou colocar aqui para vocês fazerem os prints. Tá aí, ó. Faça logo da questão. Faça daí da questão 1. Faça o print. Pode botar no grupo, pode passar para o colega. Pronto, questão 1. Agora vamos à questão 2. Aí, faça o print da questão 2. Também, se você não conseguir fazer o print, tá gravado, ó, e eu disponibilizo depois. Questão 3, faça o print, copie a questão 3. Beleza? Agora vem a questão 7. Vem a questão 7. Aqui na 4 e 5 não. Essa aqui, que é com agrupamento. Questão 6 não. Está aqui a 7. Então, praticamente não dá para fazer o print porque falta espaço, né? Mas eu vou passando devagarinho, aí você dá tempo de visualizar. Aí as questões, ó. Os itens A e B, né? Pronto. E aí depois da 7, tem também a 10, para finalizar. Questão 10. Não tenho ela aqui, vou botar do livro. Questão 10. Tá aqui ela. Deixa eu minimizar aqui um pouco o livro para poder visualizar a questão toda. Tá aí, questão 10. Faça a leitura. Aqui do outro lado são as alternativas dela aqui, ó.
Pronto. Complemento aqui da questão 10, ó. Certo? Então é isso. Eu acredito que vocês tenham o livro aí na casa de vocês, né? E isso é no celular, né? Que eu passei para todo mundo. Se não tiver, você pega daqui. Beleza? Então, pessoal, fica assim. Temos ainda 15 minutos, mas esses 15 minutos vocês já podem aproveitar na cópia, né, e começando, copiar a atividade ou não, né? Quem quiser optar por fazer mais tarde, fazer só amanhã, tudo bem. Mas aí fica essa atividade para ser feita aí em casa, tá certo? Beleza? Eu vou cuidar aqui, vou ver aqui a frequência de vocês. E aí daqui a pouquinho já vamos despachar, né? O Antônio João Vitor, Carlos Germano, João Luiz, Lívia Araújo, Maria Crislane, Maria Ludmila, Maria Sueli, Pedro Caíque e Thaísa. São os alunos presentes aí na aula. Antes chegou até a 19, né? Mas aí saíram. Então, pessoal, um forte abraço, né? Um bom feriado. E na próxima semana a gente faz a correção dessas questões e dá sequência com o estudo de estatística. Tá certo? Daqui a pouco vou mandar essa aula que foi gravada e vou mandar também a prova, tá certo? Para ser feita novamente por quem não atingiu o 6 e também por quem não fez ainda a prova. Tchau, um abraço. Tchau, professor. Tchau.